Este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não teve apenas implicações religiosas. Ela também exerceu grande influência na economia, na educação e nas artes, como também na política, contribuindo grandemente para a sociedade em geral. No programa de hoje recebemos uma visita muito ilustre. Trata-se do Dr. Antônio Cabreira, que já foi ministro da Agricultura no governo Collor, que também já foi secretário da Agricultura no governo do Mário Covas, em São Paulo. Isso. E nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui hoje, Dr. Cabreira. Sei que você traz assim, informações muito relevantes e também interessantes do tema que vamos falar hoje sobre a Reforma Protestante. Seus cumprimentos. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer à TV Mackenzie, ao CEFT, ao professor Paulo, ao professor Marcelo. Eu quero me dizer que sinto muito honrado e espero poder contribuir nesses 500 anos e aqui aprendendo e também, quem sabe, trazendo alguma nova informação. Dr. Cabreira, já faz muito tempo que você é uma figura conhecida no cenário brasileiro, principalmente na área da política, e eu ouvia muito falar da sua pessoa, principalmente de uma coleção de Bíblias que você foi construindo ao longo do tempo, Bíblias, obras da Reforma. Eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje para saber mais sobre isso. Fale-nos então sobre a sua coleção de Bíblias e a coleção de obras da Reforma, porque eu creio que tem tudo a ver com o nosso programa. É verdade. Na realidade é uma biblioteca específica, ela não é uma biblioteca normal, apenas de consulta, ela é mais como primeiras edições, manuscritos, cartas, esse tipo de documento um pouco mais raro, eu diria. E é interessante porque você aprende muita coisa. Você fez uma menção, por exemplo, na abertura, às 95 teses. Na realidade, Lutero ele não tinha intenção de publicar essas 95 teses. Ele apenas a fixou na igreja em Wittenberg e esperou e os chamou para um debate como era o costume da época. Na academia. Na academia. E, na realidade, um cardeal, o cardeal Mazzolini, ele resolve retrucar e replicar aquelas 95 teses, ele copia e faz uma publicação. Então, para ele poder refutar ou tentar refutar, ele, no início da obra, ele imprime as 95 teses. Então, se a gente perguntar quando que as 95 teses elas foram publicadas pela primeira vez, não foram por Lutero, mas foi por alguém que estava tentando refutar. Então, é esse tipo de documento que a gente tem. Agora, documentos originais, primeiras edições. Nós temos uma carta de Martinho Lutero, cartas de Calvino, de Zwinglio, primeiras edições da obra de vários reformadores daquela época. Enfim, algo para preservar e que a igreja brasileira também possa usufruir no futuro. Bom, se você estivesse no naufrágio com toda essa sua biblioteca e pudesse salvar apenas 5 Bíblias, quais as Bíblias da biblioteca você se esforçaria para não perder? É uma pergunta muito difícil, é como se você perguntasse qual filho você escolheria. Mas a importância é muito grande. Mas ali nós temos, por exemplo, o Textus Receptus, de Erasmo de Roterdã, é uma obra monumental, né? Eu tenho uma das primeiras edições da Vulgata, eu também guardaria com todo o carinho. Guardaria a primeira edição da Bíblia em português. Poucas pessoas sabem, a primeira edição ela teve 24 volumes. Incrível. Então você imagina, se você fosse num culto hoje, sem saber qual o livro o pregador estaria usando, você teria que carregar 24 volumes. Que interessante. Depois a Bíblia de Genebra, a primeira Bíblia de estudo,
é uma Bíblia extremamente importante. E talvez eu incluiria também a Complutense do cardeal Ximenes, que foi a primeira Bíblia poliglota, essa já um incunábulo, mas feito na Espanha, mostrando essa questão do grego, do hebraico, todos eles juntos, elas são em 6 línguas, né? Então, enfim, mas é uma decisão muito difícil. Interessante. Agora, como eu disse na introdução do programa, doutor Cabreira, a reforma não teve apenas implicações religiosas. Claro, é inegável o valor da reforma, quando ela resgata a doutrina da graça, a fé Claro. para a salvação, tudo isso. O papel da palavra, a preeminência da palavra, no espaço da Bíblia, no plano da salvação, Sim. na vida cristã, tudo isso. Mas a reforma não teve apenas implicações nessa área. E a reforma, de acordo com Max Weber, ela teve também implicações econômicas, né, sociais. E que implicação foi essa na área da economia? E o que tem a ver conosco hoje? Olha, muita coisa. Realmente, em termos teológicos, não há dúvida que a reforma protestante, depois do Pentecostes, foi o maior avivamento da igreja cristã. O mundo se dividiu de uma maneira muito clara, a partir da reforma. Mas realmente nós temos que avançar o nosso olhar, porque a reforma ela teve uma importância muito além da questão teológica. Ela tem uma influência muito grande. Ela, na realidade, ela teve um caminho cristão na vida comum. E, por exemplo, na área da economia, ela tem um impacto fundamental que depois, anos mais tarde, se traduz na obra de Max Weber. Mas, por exemplo, quando o Calvino ele vai comentar Êxodo 22, 25, a questão da lei da usura, aquilo foi um marco na civilização ocidental, porque até então, na Idade Média, havia um combate muito forte na questão da usura, porque desde Aristóteles ele considerava o dinheiro um produto infrutífero. Uhum. E Tomás de Aquino ele continua nessa linha, ele combate violentamente a questão dos empréstimos e de repente chega Calvino, ele muda totalmente isso e ele traz uma função inédita em termos de economia. E nessas relações econômicas também, sim, de empréstimo, tudo isso até então visto como uma coisa muito ruim. E Calvino dá uma outra leitura disso. Uma outra leitura. Que bênção. Nós teremos um rápido intervalo e logo em seguida voltaremos para prosseguir com a nossa entrevista com o doutor Cabreira, tratando ainda sobre economia e a reforma protestante. A Reforma em Livros, Estado e Religião. Uma análise à luz do direito fundamental à liberdade de religião no Brasil, de Wallace Teche Sabaini. Este livro tem por objetivo ampliar a discussão sobre o direito fundamental à liberdade de religião, contribuindo para a reflexão sobre efetividade e eficácia desse direito. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o doutor Antônio Cabreira. Doutor Antônio Cabreira, conversávamos antes do intervalo sobre a questão do empréstimo, da usura, como isso era censurado naquela época e como Calvino deu uma outra ideia sobre isso. Como é que foi isso? Na realidade, o Calvino ele não escreveu um tratado de economia, mas especificamente esse comentário que ele faz desse versículo de Êxodo a respeito da usura do empréstimo. E hoje até a gente tem dificuldade, as pessoas falam, puxa, Calvino, então ele foi a favor dos banqueiros. Não é isso, porque a Idade Média ela vinha num combate muito forte à questão dos empréstimos. E isso impedia o progresso econômico, isso impedia a inovação.
E Calvino ele dá uma interpretação diferente. Ele diz, olha, aqui esse texto não está proibindo os empréstimos. Na realidade, esse texto ele é uma garantia ao necessitado. Ou seja, o que eu não posso é emprestar um dinheiro para aquele necessitado, para aquele pobre. Mas para o restante, de uma maneira geral, isso é possível. Calvino, inclusive, avança, ele coloca alguns determinados limites nisso. Mas isso foi um marco, isso foi algo extraordinário. Por quê? Porque ele transfere da responsabilidade que era da igreja ou do Estado para a responsabilidade do indivíduo, da consciência individual. Então isso praticamente é o nascimento do capitalismo, porque você começa a partir daí a criar o respeito aos contratos, a liberdade das pessoas. Ou seja, se eu tenho um dinheiro e eu pretendo emprestar, nós vamos combinar alguma coisa, vamos tratar alguma coisa e vamos ter o respeito devido a esse nosso acordo. Isso foi uma inovação incrível. E não apenas favorecendo os grandes banqueiros, mas favorecendo inclusive aquelas pequenas, o pequeno negociante, artesão, o pequeno pedreiro. Por quê? Porque eles pegavam suas economias e você sabe que com isso nós tivemos o nascimento, as que a gente chama de joint stock options, as companhias de ações. Porque essas pessoas, elas colocavam os seus dinheiros aplicados, não é apenas o banqueiro, em ações. E daí que nascem as grandes companhias. Você tem companhias criadas na época da Reforma, por exemplo, para explorar uma rota comercial na Rússia, na China. Você tem a Companhia das Índias, onde os pequenos comerciantes pegavam as suas economias em 1600 e criaram a Companhia das Índias, que nós fomos beneficiados. Fomos afetados por ela. Com a chegada de Maurício de Nassau, que foi empreendimento privado. Então isso foi uma mudança na mentalidade, na cosmovisão, em termos de mundo empresarial da época. A gente ouve falar, doutor Antônio Cabreira, que até o lucro naquela época ele era censurado. Né? Sim. E acho que a reforma protestante traz uma ideia do lucro honesto, que esse é bem-vindo. Né? E que a pessoa pode usufruir disso. Calvino cita vários versículos. Ele, na questão da defesa do lucro, ele faz uma defesa da propriedade privada, em 1 Coríntios 6,6, ele faz uma defesa fundamental. Então isso dá ao pequeno negociante, inclusive, que vivia numa era feudal, que às vezes não possuía terra, que não tinha bens. Que era muito explorado. Que era muito explorado, mas ele começa a ter a garantia de ele poder manter os frutos do seu trabalho. Então, se ele fosse um pedreiro, se ele fosse um carpinteiro, aquele tipo de pensamento propiciou a ele que ele pudesse guardar aquelas economias. Então, você tem assim uma grande inovação. Você mudou as relações comerciais, porque sem isso, que hoje parece tão básico, de uma coisa de jardim da infância, mas isso você não tinha o verdadeiro comércio. Imagine hoje você ter, por exemplo, importadores e exportadores sem a questão do empréstimo. Isso não funcionaria numa economia moderna. E isso começou lá nos primórdios com o pensamento calvinista. Isso é uma das grandes heranças da reforma protestante para o mundo da economia. Afetou o mundo todo. Sim, afetou o mundo todo. Isso depois chegou nos Estados Unidos com uma economia moderna, chegou na Holanda com os reformados, isso se propagou e principalmente não só a questão do empréstimo, mas através disso, Calvino, eu diria, sem nenhum medo de errar, que ele é o pai, junto com a reforma protestante, da origem do contrato social. E, doutor Cabreira, a gente ouve falar bastante, talvez tenha até obras sobre isso, de que os países que os primeiros a abraçar a reforma protestante, abraçaram e ficaram com ela, foram os que mais prosperaram economicamente. Que leitura você faz disso? Olha, não só Weber, ele mostra isso, mas na realidade, se você começar a somar tudo isso, isso inexoravelmente vai levar a um progresso econômico. Tem um outro detalhe, por exemplo, interessante, somado, por exemplo, com a questão dos juros, com a questão dos contratos, com a defesa da propriedade privada. Por exemplo, Calvino ele faz um comentário interessante a respeito do tempo. Ele vai lá em Efésios 5, no capítulo 15 e 16, onde você tem que premir o tempo.
Até então, as outras religiões, outros países, eles entendiam o tempo como algo circular. Ou seja, você começava aqui, andava, vivia e depois você voltava no mesmo ponto. É cíclico. Essa tradição judaico-cristã, e Calvino entendeu isso muito bem, ele colocou o tempo como linear. Ou seja, algo onde você pode avançar ou você pode regredir. Ou seja, você pode melhorar de vida ou você pode piorar. Depende da maneira como você vai utilizar o seu tempo. Tanto é que por isso que você pega, por exemplo, a Suíça, é um país conhecido pelo quê? Pelos seus relógios. Esses países protestantes, eles usavam um número maior de relógios. Os primeiros coches, as primeiras carruagens que tiveram lá as suas pequenas tabelinhas com os horários marcados de chegada e de saída foram nos países protestantes. É claro, se você é um mordomo e utiliza bem o seu tempo, você vai ser mais produtivo. Hoje, o que a gente fala? Quando a gente começa a se embananar com muita... Puxa, eu preciso organizar mais o meu tempo. Foi exatamente isso. Eu estou dizendo que são pequenas coisas, mas quando você começa a juntar tudo isso dentro daquilo que Calvino falava, de uma honestidade, da frugalidade, da pontualidade nos pagamentos, todas essas coisas em termos de comentário, isso leva a um melhor desenvolvimento, além de aí dar uma pitada na questão da educação. Quando você traz a escola, traz a alfabetização, você vai ter um homem, uma mulher, um jovem muito mais bem preparado e com certeza com mais chance de sucesso em termos econômicos. E a gente vê isso nos países adiantados, como eu já vi, e acho que você tem também larga experiência nisso, como os horários de trens, de ônibus, eles são rigorosamente cumpridos. Totalmente diferente da gente, né? 10h03, depois 10h09, e eles chegam no horário certo. Claro. Né? Mas eu gostaria de falar também um outro assunto muito importante, e onde você também tem larga experiência, as implicações da reforma para a política, que relação existiu entre a reforma e a política e como isso nos afeta hoje. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, trataremos deste assunto. Fique com a gente. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o Dr. Antônio Cabreira. No nosso segmento agora, gostaria também de tratar com você, perguntar-lhe sobre a relação da reforma com a política. Que conexão houve, como isso, como nos afeta hoje essa relação? Tremenda. Calvino ele teve uma particularidade interessante, principalmente no livro 4, ele se dedica mais à questão do governo civil, como ele chamava. E ele busca lá em Romanos 13, qual seria o papel do governo, que às vezes é a pergunta que a gente faz, no momento como o Brasil de hoje, a gente sempre, qual é o papel do governo, o que é que está acontecendo? E ali Calvino, baseado em Romanos 13, depois ele avança até um pouco mais em 1 Pedro, na segunda carta, ele comenta o seguinte, que o papel fundamental de um governo é, primeiro, punir o malfeitor, que geralmente é o que a gente não faz hoje. Às vezes o sujeito, hoje é o país da impunidade, o sujeito comete uma irregularidade e ele não é punido. Ou até mesmo, às vezes o sujeito comete uma agressão física ou alguma coisa e a gente procura terceirizar isso, dilui, mas ou a sociedade, ele foi criado em determinado ambiente. Não. O papel do governo nesse ponto, primeiro, é punir. E segundo, é promover aquele que faz o bem. E é exatamente o contrário também do que a gente faz. Aqueles que produzem, aqueles que trabalham, sim, eles são extremamente penalizados pelo governo. Então, infelizmente, essa foi uma grande lição da reforma protestante que nós esquecemos. O papel do governo, em primeiro lugar, seria punir aqueles que erram e incentivar aqueles que praticam o bem. Agora,
Essas ideias, elas parecem simples, há uma série de outras ideias. Quando o Calvino vem e fala, olha, a salvação é algo individual e depende de você, da sua fé, da consciência individual, isso também ela extrapola para a questão política. Por quê? Porque você iguala todo mundo. O julgamento que uma pessoa faz de um governo civil tem o mesmo valor de qualquer outra pessoa, independente da posição social. Ou seja, um nobre e uma pessoa a mais simples possível, eles podem julgar, ou eu diria votar, da mesma maneira, sem nenhuma discriminação. E a montagem como Calvino faz as suas igrejas através dos seus consistórios, dos seus sínodos, das suas assembleias, é o chute inicial da democracia moderna. Olha. E tanto é que Abner, na história da Reforma, ele fala que Calvino é o pai da maior república do mundo, fazendo uma referência aos Estados Unidos. Você sabe que Calvino ele fez muita referência ao livro de Samuel e a Deuteronômio, quando ele faz esses comentários do governo civil. E se você me perguntar, por exemplo, nessa maior república dos Estados Unidos, qual é o livro que mais influenciou, por exemplo, a Declaração da Filadélfia, é o livro de Deuteronômio, baseado nos comentários de Calvino. Olha. E não só isso, se você pegar esses grandes pensadores clássicos que, através das suas ideias, dos seus pensamentos, eles eram calvinistas. Poucas pessoas sabem. Adam Smith, ele era calvinista. Sim. John Locke era calvinista, né? Uma obra monumental, o segundo tratado do governo civil, que é uma base dessas democracias modernas, eles têm a sua origem, eles beberam na fonte de Calvino, da Reforma Protestante, de uma maneira geral. Então, tudo isso levou realmente a essa influência fantástica nas democracias modernas. Eu não tenho medo nenhum em falar que Calvino ele foi o pavimento inicial dessas novas democracias, porque até então não existia isso. Né? E eu ouvi na semana passada que Calvino criou um novo homem, o calvinista. O calvinista, que até então não tinha. É a pessoa que tem a responsabilidade pelos seus atos, na vida pessoal e também na vida particular. E aí entra depois, inclusive, a questão da vocação. Né? E aí, quando falamos de vocação, que é um tema muito importante também, até vou aproveitar para trazê-lo agora à tona, você até já falou que hoje sou um agricultor, naquela época já conversamos sobre economia. Como é que se processava essa questão da vocação? Na realidade é um tema muito cativante. Poucas pessoas sabem, mas Lutero, ele, em uma determinada fase da vida, ele teve que fugir, porque ele estava perseguido, e ele se enclausura num castelo em Wartburg, e ali ele faz a tradução para o alemão. E quando ele chega em 1 Coríntios, da Bíblia, quando ele chega em 1 Coríntios, no capítulo 7, e no versículo 20, a palavra Beruf em alemão, ou Calling em inglês, não existia. A Idade Média, nem a Antiguidade Clássica não conhecia essa expressão vocação. E aí Lutero, quando vai traduzir aquele versículo, ele traduz como vocação, ou seja, uma pessoa vocacionada, no sentido de você ter um plano de vida, no sentido de você ter um propósito, você ter um foco, uma bússola. Até então isso não existia. Então isso nasceu desta tradução, isso nasceu da mentalidade deste tradutor, de Martinho Lutero, e de tal maneira que é o seguinte, você tem alguma vocação, porque até então a pessoa ela teria algum tipo de uma boa vocação se ela tivesse no clero, se ela fosse um frade, alguma coisa assim. Sim, do resto, não havia nenhum tipo de valor nisso. Lutero chega e fala, não, olha, é o contrário. Não importa que tipo de serviço você faça, mas ali você tem uma vocação, ali você está desempenhando uma função para Deus. Isso dá um sentido totalmente diferente para a pessoa. Então, a vocação ela não está apenas naquele que sobe ao púlpito e prega, mas é aquele que abre a igreja e vai faxinar a igreja, ele também é vocacionado, ele também está fazendo uma coisa para Deus. Inclusive, Lutero ele tem um comentário interessante, quando ele faz uma análise sobre o Pai Nosso, ele diz, olha, quando a gente ora o pão nosso de cada dia, eu não estou orando apenas isso, eu estou orando para aquele agricultor que está plantando trigo, eu estou orando para aquela mulher que vai fazer a massa. Isso. Então, isso tem para quem vai assar. Para quem vai assar, isso me traz para os dias de hoje. Certo.
Tem alguém vocacionado que deve estar preparando o hotel que eu vou dormir hoje à noite, alguém que está preparando a refeição que eu vou comer daqui a pouco em algum restaurante. Então, tudo isso... E é tudo para a glória de Deus, né, doutor? E aí sim, que entra, quando é para a glória de Deus, isso é uma coisa que tem que ser bem feita. Não pode ser feita com displicência, não pode ser feita com relaxo, porque isso é para Deus. Então, isso deu um tipo de sentimento de missão no cumprimento do trabalho que nenhuma outra religião e nenhum outro movimento conseguiu captar tão isso como a vocação trazida pela Reforma Protestante. E quando todos estão fazendo, e se for para a glória de Deus, porque nem todos têm consciência disso, aí todo mundo lucra com isso, Sim. todo mundo ganha. Só lembrar Jeremias, né? Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Exatamente. E a questão, então, do trabalho, né? A reforma e o trabalho também é uma coisa muito interessante nesse aspecto, né? Sim, muito grande. Aí é uma série de coisas, porque quando Lutero ele trabalha nesse sentido da vocação, ele traz para o trabalho comum algo que então não se tinha, porque o pessoal da época dava valor apenas para aqueles trabalhos relacionados à religião. Sim. Nesse caso específico, Lutero mudou totalmente. Até uma história da época... Aí entra a importância do laicato. Sim, exatamente. Até uma história. Uma história interessante que um rei foi visitar a construção de uma catedral, ele encontra lá o seu pedreiro, o pedreiro explica o que ele estava fazendo, as construções, os cálculos, ele encontra depois um carpinteiro e assim ele vai sucessivamente conversando com cada um e cada um dando a sua posição. E quando ele está saindo, ele encontra uma faxineira ali varrendo e ele pergunta, e você? Ele fala, eu estou construindo uma catedral para a glória de Deus. Agradeço muito a sua participação, doutor Antônio Cabreira. Foi uma alegria muito grande tê-lo aqui e pela grande, importante contribuição que você deu ao nosso programa. Agradeço também a sua audiência. Deus abençoe a todos e até o próximo Redescobrindo a Reforma.